Então, o tema da nossa primeira aula é sobre os fatores de formação do solo, tá? Então, quando a gente olha o solo totalmente formado, a gente não tem ideia de que fatores atuaram ali naquele solo para ele ter aquela cor, aquela estrutura, aquela profundidade, aquela riqueza, né, de nutrientes, se é um solo fértil ou se é um solo pobre, né? Isso tudo é influenciado pelos fatores ativos, passivos e controladores de formação do solo, que a gente vai estudar cada um deles, ok? Que são a rocha, o tempo, clima, organismos e relevo. Então, o solo é um material que evolui no tempo. Então, o solo é considerado um organismo vivo, ok? Apesar de muitas pessoas não considerarem o solo como organismo vivo, mas ele compõe um organismo vivo quando você considera que ali vivem micro-organismos, é o habitat, né, de muitos animais, e quando você considera que ele precisa ter uma estrutura para ele ser considerado solo. Se você pega só um punhado de terra, por exemplo, você não pode considerar aquele punhado de terra como solo, porque o solo tem as suas características, tá? Então, é um material que evolui no tempo sob a ação dos fatores naturais que estão ativos na superfície da Terra. Que fatores são esses? Qualquer fator que atua na superfície da Terra, por exemplo, o vento atua na superfície da Terra ou não? Vocês acham que o vento atua? Acho que sim, professor. Isso, porque se o vento for muito forte e o solo estiver seco, ele vai levar partes do solo, né? Então ele atua. Vocês acham que a temperatura, se ela estiver alta ou se ela estiver baixa, ela vai atuar no tipo de solo? Sim. Isso, a temperatura também. Se a temperatura estiver muito elevada, a água vai acabar evaporando, né? E os animais que estão ali no solo, tanto os micro quanto os macro, precisam de água para sua sobrevivência, né? As plantas também precisam de água. Então, até a temperatura influencia, a água influencia, né? Então, chuva, vento, geada, temperatura, todos esses fatores que atuam na superfície do solo influenciam a formação do solo. Então, as propriedades dos solos, elas são resultados dos fatores que atuam no solo e que vão continuar atuando ao longo do tempo. Por isso, um solo aqui da Bahia, de uma região tropical, é diferente de um solo do sul, de uma região mais fria. É diferente do solo de uma região, por exemplo, fora do Brasil, que possivelmente fica congelada durante determinado tempo do ano, que vai ser diferente de uma região, de um solo, de uma mata, que é uma região mais fechada, mais úmida. Vai ser diferente de um solo que é cultivado monocultura. Ok? Vocês estão acompanhando? Sim. 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 Então, de onde vem essa diversidade de tipos de solos? Vocês podem observar que existem solos. Aqui tem o nome dos solos, tá? Só a título de curiosidade, mas na parte de classificação de solos a gente vai citar cada um deles. Com base nessas imagens aqui, quais características de solos vocês acham, vocês conseguem identificar nessas imagens que são diferentes? Por exemplo, o que que tem aqui no argissolo diferente do cambissolo, diferente do chernossolo, diferente do espodossolo? Qual característica vocês conseguem identificar aqui de diferença dele? A cor. A cor, né? Elas parecem ser mais barrosos, Isso. outros mais argilosos, assim, outros mais secos. Aham, é isso. Ele é claro, por exemplo, ele é mais claro que esse daqui que está do lado dele, também é um argissolo, né? E esse é vermelho, esse daqui já é mais escuro, esse daqui na parte de cima
tem uma cor mais esbranquiçada, mas na parte de baixo é avermelhado. Esse tem uma coloração mais escura nas partes superficiais, mas embaixo ele tem uma coloração mais parecida com esse vermelho, só que mais clara, parecida com esse amarelo aqui. E os xernossolos, eles são bem mais escuros, né? Mas observem que esse daqui é diferente desse. Qual a diferença deles dois? A não ser Professora, a cor. Oi. essa aula será reposta de forma assíncrona para o primeiro agro integrado? De forma síncrona, não. Você também não vai participar, não, das aulas à noite? Só para perguntar. Quem não for participar, eu já expliquei naquela mensagem lá que eu deixei. Eu vou fazer um cronograma específico. E vocês vão seguir o cronograma que será feito para vocês que vão assistir a aula à tarde. Será aula Ok? síncrona ou apenas gravações? Como? A gente terá aulas síncronas ou apenas gravações? Eu não sei como é que eu vou fazer o roteiro de vocês, não, tá? Depois vocês vão Então, ver lá como é que vai ser. Mas esse roteiro que eu já fiz, eu vou seguir. Amanhã eu posto um roteiro para vocês. beleza, estou aguardando. Ok. Então, os xernossolos, a gente pode observar que o solo se racha. Estão vendo aqui? Vocês conseguem ver o mouse? Sim. Sim, né? Então, ele tem essas rachaduras, tá? Que é diferente desse solo aqui, não apresenta essas rachaduras, né? Esse daqui também apresenta. Então, as características do solo estão relacionadas aos seus processos de formação, tá? Então, a sua cor, a sua espessura. A espessura quer dizer a profundidade do solo, se ele é fundo, se ele é raso. A sua textura, a gente vai estudar em propriedades de solos, que está relacionada à característica da granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos. Se ela tem grãos grandes, a exemplo de areia, de pedregulhos, né? Se ela tem grãos pequenos, a exemplo da argila, né? E com relação também à capacidade de fornecer nutrientes, né? Então, solos mais escuros são solos ricos em nutrientes, ok? Solos avermelhados são solos que têm características de disponibilidade de ferro, tá? E os solos que têm uma cor mais acinzentados, são solos que têm influência do lençol freático, ou seja, em determinados momentos ele fica inundado, né? Ele fica com água estagnada. Então, com base nas características da rocha que deu origem, do clima, né, do tempo desse solo, eles vão ter a sua característica morfológica, né, que é aquilo que a gente consegue ver. Quais são as características morfológicas que a gente consegue ver aqui? A cor. No caso, se tivesse uma fita métrica aqui, a gente conseguiria ver a espessura. A gente consegue ver a influência das raízes, né? Tem alguns solos que a gente consegue ver a influência das raízes. A gente consegue ver também matéria orgânica. Acho que parou aqui de compartilhar. Peraí, só um minuto. Tá compartilhando ainda? Tá, né? Tá aparecendo. Pra mim tá. Tá. Ah, sim, professora. Ah, porque sumiu aqui para mim. Já apareceu já. Ok? Mas então, como o solo se forma? Esse solo que a gente vê, né, se a gente for cavar um buraco bem grande, o que que a gente vê naquele buraco? A gente vê uma trincheira. E nessa trincheira, a gente vê camadas de solos. Então, isso aqui, cada imagem aqui, é a imagem de uma trincheira, ok? E nessas trincheiras, é um solo que fez um buraco, um corte, né? Para a gente ver o perfil. Então, eles têm essas características devido à formação deles. Está relacionado ao clima, né? A gente observa que solos de climas quentes, eles são mais profundos do que solos de clima frio. Por quê? Porque em solos de clima tropical,
há mais micro-organismos. E os micro-organismos são necessários para o desenvolvimento do solo, porque eles que vão realizar a quebra desses elementos maiores em elementos menores, que é o nome que a gente dá até formar areia e depois formar terra. É o nome que a gente dá de mineralização. Eles vão quebrando e disponibilizando para os solos nutrientes que tem em todas essas rochas. Cada rocha, em função da sua cor, sua característica química, vai liberar um tipo de nutriente para o solo. E os organismos, eles são importantes na liberação desses nutrientes. Porém, eles atuam controlados pelo relevo. Quais são as características do relevo? O relevo ele pode ser plano, ele pode ser levemente inclinado, ele pode ser acidentado. Então, com base no relevo, o clima e os organismos também vão estar atuando. Depois a gente vai explicar, a gente vai ver cada um separadamente, tá? Então, todos esses elementos, clima, organismos e relevo, atuam sobre o material de origem. O que é que dá origem a solo? Né? A gente está estudando aqui a pedologia, que é o estudo dos solos. Então, por aí a gente já tira, né? Quem é que dá origem ao solo? Se a gente cavar bastante, o que a gente vai encontrar lá embaixo? O que vocês acham? A rocha? Isso, a rocha que deu origem ao solo. Então, o início do solo ali é naquela rocha. Na verdade, o início e o fim. Né? A gente vai ver a diferença também entre maturidade de solo e tempo transcorrido. Maturidade de solo é diferente da idade do solo. Quando chega na rocha, a gente conta o tempo zero. Ou o solo acabou, o solo tanto acabou quanto ele está começando. Ok? É meio contraditório, mas se vocês forem em um lugar em que vocês veem uma roça, por exemplo, algum estabelecimento agropecuário, com muita floração de rocha, é porque aquele solo está muito degradado. O solo já foi exaurido, já está indo embora e já está chegando no material de origem. E ele vai demorar muitos e muitos anos para conseguir mineralizar, quebrar em pedaços menores essas rochas, liberar os nutrientes. E aí vem as espécies que são as pioneiras, que vão colonizar esse solo. Depois vem os micro-organismos, e aí a formação de raízes, a formação dos aglomerados do solo, e o solo demora muito tempo para se desenvolver. Porém, se ele for cultivado de forma intensiva, sem os cuidados necessários, ele demora muito tempo para se degradar. Demora menos tempo, perdão, para ele ser degradado do que para ele ser formado. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com a forma de cultivo, né? Com os métodos de conservação do solo. Então, o clima e organismo controlados pelo relevo atuam sobre o material de origem ao longo do tempo, que gera uma situação de desequilíbrio, resultando em intemperismo e formação de solo. Então, o que é intemperismo? Intemperismo é a atuação da água, dos micro-organismos, do vento, nesse material de origem aqui, que são as rochas, liberando os nutrientes para o solo. Então, intemperismo é formação de solo. É a degradação da rocha para que ocorra a formação do solo. Deu para entender? Sim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá? Professora, nesse caso aí, não há nada que o ser humano possa fazer para acelerar esse processo? Tipo, é só em relação ao tempo mesmo? Tipo, não anula isso? Não, para acelerar o processo de formação do solo, não, porque é realmente lento. A gente pode acelerar o processo de degradação do solo, mas infelizmente o processo de formação do solo é esse. O que você pode fazer é plantar, como, por exemplo, a gente quer recuperar uma mata ciliar, então a gente cerca aquela área e aí a gente planta espécies nativas, a gente planta espécies e a gente aduba, vai cuidando, na verdade, né, protegendo aquele solo e não cultivando de forma intensiva. E aí, com o tempo, ele vai se regenerando. Na verdade,
há formas sim, né? Se a gente vai fazer um reflorestamento, tem todas as etapas que a gente pode fazer para recuperar aquele solo. Mas o solo, ele tem o seu tempo para se formar. A gente pode tentar acelerar, colocando meios propícios para ele se desenvolver. Na verdade, a gente não a gente para de degradar, né? Aí ele volta a se formar, mas ele demora, né? O que a gente pode fazer é parar de degradar ele, de cultivar de forma intensiva, deixar ele paradinho, um pousio. Vocês já ouviram falar em pousio? Eu acho que vocês vão ver agora em agroecologia com a Ana Rosa. Pousio é quando a gente deixa o solo descansando durante um tempo, para ele repor os nutrientes, para ele voltar a ficar mais agregado, né? Diminuir a erodibilidade. A gente deixa ele descansando. Na verdade, pousio significa descansar, para ele conseguir, né, se regenerar. Deu para entender? Sim. Então, didaticamente, esses fatores, eles são divididos em fatores passivos, ativos e o fator controlador. Qual a diferença entre esses três? Os fatores passivos, eles não adicionam de forma ativa, digamos assim. Eles que sofrem alteração, eles não alteram. Por exemplo, quando os micro-organismos agem no material de origem, quem é que está sendo degradado para liberar nutrientes? É o material de origem ou são os micro-organismos? Qual foi a pergunta, professor? Quando os micro-organismos, ou a chuva, ou o vento, agem lá na rocha, que é o material de origem, quem está sendo degradada, quem tá sofrendo a ação de alguma coisa? São os micro-organismos, o vento, ou é o material de origem? Material de origem. Isso. Material de origem. Então, por isso que ele é considerado um fator passivo, porque ele recebe a ação. Tá? E o tempo também está recebendo a influência do clima, a influência do relevo, dos organismos. Então, eles são fatores ativos, passivos, porque eles só estão recebendo a influência dos outros. Já os ativos são aqueles que adicionam fatores na formação do solo. Por exemplo, o clima. O clima, ele atua com a adição de água, né? Ou a remoção de água, se o clima for seco, se o clima for úmido. Ele atua com o vento removendo partes do solo, se o solo estiver seco, né? Atua com geada, atua na influência da temperatura, o solo pode perder água, evaporando a água com base na temperatura, ok? Então, o clima, ele atua diretamente, né, no material de origem. Então, ele é um fator ativo, porque ele adiciona elementos. Que elementos são esses? Vento, temperatura, água, através da chuva, através de enxurradas, ok? E os organismos, eles também são ativos, porque eles não sofrem a ação, eles aplicam a ação. São eles que degradam as rochas para a liberação dos minerais. São eles, por exemplo, um formigueiro, um cupinzeiro. Eles têm aquela estrutura, né? Em forma de galerias, então eles modificam a estrutura física do solo. A minhoca, quando ela vai andando ali no solo, ela forma poros no solo, esses poros são importantes para a passagem de água, para o armazenamento de nutrientes, então eles são ativos, ok? E o fator controlador vai ser o relevo, porque a gente vai ver que dependendo do relevo, esses fatores ativos, eles podem atuar de forma mais intensa ou não. Por exemplo, o clima muito severo, muita chuva, muita enxurrada, em um relevo muito acidentado, vai provocar desmoronamento, vai provocar deslizamento de massas, de solo, vai provocar perda de solo, né? Um relevo muito acidentado.
Então, o relevo, ele está fazendo o quê? Ele está controlando a ação dos outros fatores, dos fatores ativos, tá? E dos fatores passivos. Então, todos esses fatores, tempo, clima, organismos, material de origem e relevo, atuam formando o solo, em conjunto formando o solo. Deu para entender aqui? Sim. Então, que material de origem é esse? Pode ser uma rocha, ou podem ser sedimentos de rocha, pode ser matéria orgânica, tá? Vai gerar um solo orgânico, um solo com grande quantidade de matéria orgânica, úmico, né? Pode ser depósitos, né, de sedimentos. Qualquer material pode dar origem a um solo, tá? O que vai implicar nesse material? Como é que vai ser esse tipo de solo? Vai influenciar na textura, na cor, na composição química, na mineralogia desse solo. Então, a gente tem aqui um material de origem. Quem vai atuar nesse material de origem? O clima, os organismos, o relevo e o tempo, que são os fatores ativos, passivos e controlador da formação do solo. Eles vão formar um pédon, que é não, é o início do solo, digamos assim. Ainda não é um solo, mas é o início do solo, não é mais só material de origem. É o iniciozinho do solo, e depois ele vai se desenvolvendo e vai formando seus horizontes. Então, cada camada aqui que a gente vê uma característica diferente, seja na cor, seja na quantidade de nutrientes, de micro-organismos, a gente dá o nome de horizontes do solo. Ok? E o tempo? O tempo, ele vai influenciar na maturidade do solo, tá? Então, a gente tem aqui a rocha-mãe. Começa aqui, imagine que isso aqui é uma rocha nua que não tem solo ainda, vai dar origem ao solo. Aqui a gente chama de tempo zero. Então, começou aqui agora, ok? A formação do solo. Então, nessa rocha atuam os agentes externos como chuva, vento, temperatura, desgastando essa rocha e liberando os nutrientes, tá? Na forma aqui de material orgânico. Então, observe que já até aqui era rocha, agora a rocha é só daqui até aqui. Parte dessa rocha foi degradada e liberados nutrientes, ok? Então, agora a gente tem uma camada de solo e partes do material de origem ainda. E agora a gente tem, olha só, já degradou essa parte aqui da rocha, então a gente só tem a rocha-mãe daqui até aqui. E aqui a gente tem solo e já temos a formação do primeiro horizonte, o horizonte A. Então, essas partes verdinhas que vocês veem aqui é o matéria orgânico em decomposição e o humus é a matéria orgânica em decomposição mais acelerada, mais disponível para a planta absorver. E a gente já vê aqui uns primeiros vegetais, né? Que são aquelas plantas pioneiras que têm necessidade de intensa luz solar, não são exigentes em nutrientes, sobrevivem em qualquer lugar, até em cima de uma rocha, né? Tem planta que nasce em cima de uma rocha. Eu acho que a minha internet caiu. Acho que voltou. Vocês estão Tô ouvindo? Tô te Tá ouvindo, me ouvindo, ouvindo? professora. Tá, caiu um pouquinho, mas já voltou. Então, plantas menos exigentes começam, né, a povoar esse solo. E aí, os fatores ativos continuam atuando no solo. Luz solar, né, liberando energia para a fotossíntese da planta, micro-organismos, tá? Chuva, vento. E agora a gente tem a formação do horizonte B. Então, daqui até aqui de rocha foi degradada e a gente tem aqui a rocha-mãe tá aqui, ó. Então, agora a gente já tem o horizonte A, que é o horizonte de influência das raízes,
Já temos aqui o horizonte O, que é um horizonte de matéria orgânica, que é o que a gente pisa. É o primeiro horizonte do solo, a camada assim mais influência do ser humano, né? Porque a gente está em contato com ele. E aí nós temos agora o horizonte B, o horizonte C e a rocha-mãe, e temos o solo constituído. Isso tudo não aconteceu da noite para o dia. Então, para chegar da rocha-mãe até a formação do solo, quem foi que atuou aqui, além dos fatores ativos e passivos? O tempo, né? O tempo atuou aqui. Então, na primeira imagem, a gente tem uma rocha em processo de desintegração. Na segunda imagem, a gente tem a presença do material orgânico. Na terceira imagem, a gente tem formação inicial dos horizontes do solo e o aparecimento dos primeiros vegetais. E na última imagem, a gente tem a formação dos horizontes do solo, o material de origem, o horizonte C, que tem grande influência do material de origem, está aqui pertinho, o horizonte B, o horizonte A e o horizonte O, que é esse primeiro aqui, que é a camada que a gente pisa, que é um solo constituído. Então, isso está relacionado à maturidade do solo. Então, maturidade refere-se ao grau de desenvolvimento do solo e não ao tempo cronológico. Por que a gente não pode dizer que é um tempo cronológico? Porque, por exemplo, se essa rocha é uma rocha igualzinha a essa, está aqui num ambiente tropical, nós vamos comparar o tempo de formação do solo dessa rocha aqui no ambiente tropical e num ambiente frio, muito frio. Será que o solo vai se desenvolver da mesma forma durante o mesmo tempo em um ambiente tropical e um ambiente frio? O que vocês acham? Não. Não, né? No ambiente tropical, chove mais, então tem mais água, fica mais úmido, né? E os processos bioquímicos e químicos das células, a maioria se realizam na presença de água. Tem um ambiente mais úmido, tem a probabilidade de desenvolver mais quantidade de organismos, né, do que um ambiente frio. Então, a rocha, ela vai ser exaurida de forma mais rápida do que num ambiente frio. Quando a gente quer conservar os alimentos para não dar bactérias, fungos, né, os micro-organismos que a gente não quer, quando a gente não quer que esse alimento degrade, a gente coloca ele na geladeira, né? Diminui a temperatura. Assim é no solo. Se você tem um solo mais frio, você vai ter uma maior conservação daqueles nutrientes ali. O solo não vai se formar, tá? E quando a gente tem um solo mais em um ambiente tropical úmido, mais calor, a gente tem um maior desenvolvimento dos micro-organismos. Então, essa mineralização aqui da rocha vai ser mais rápida. Deu para entender? Sim. Então, idade cronológica é diferente de maturidade de evolução. Às vezes, um solo que é mais velho em relação de tempo, por exemplo, tempo zero lá no material de origem, ele é diferente de um solo que tem o mesmo tempo cronológico que ele, porém é mais profundo, é mais evoluído, porque ele é um solo de ambiente tropical e o outro é o solo de um ambiente mais frio. Então, com relação à maturidade de solo, a gente não pode dizer que é uma igualdade igual ao ser humano, por exemplo. A minha idade é a mesma de outras pessoas na minha mesma idade, digamos assim. No solo, não. Um solo, às vezes, mais jovem cronologicamente, pode ser mais velho em termos evolutivos do que um solo com a mesma idade que ele em outro lugar. Entendeu? Então, Vai depender idade. dos fatores, então, professor. Isso vai depender dos fatores de formação. O ambiente que tiver a maior atuação desses fatores de formação vai ter um solo mais maduro. Por isso que os solos de clima tropical úmido são solos mais maduros, são solos mais profundos do que solos de clima frio.
Então, esses solos de clima úmido são mais desenvolvidos, porque tem mais chuva, tem mais água, tem mais micro-organismos, tem mais vida, o solo está mais vivo, na verdade. Então, ele se desenvolve mais. Então, idade são anos transcorridos desde o início, lá no tempo zero da rocha matriz. E maturidade é a evolução desse solo com relação aos ganhos e às perdas de água, de nutrientes, né? Com relação à vida desse solo. Então, com relação à espessura e tempo, solos jovens são solos mais rasos, né? Rasos quando eu digo profundidade, e solos mais velhos são solos mais profundos. Então, os solos mais jovens, a gente tem o fator rocha, material de origem, maior do que propriamente o solo. E solos mais velhos, a gente tem mais profundos, a gente tem uma maior degradação da rocha, maior liberação de nutrientes, né? Eles são mais fundos, porque ali atuam com maior intensidade os fatores de formação do solo. Então, aqui a outra imagem, muito parecida com aquela, tá? A rocha recém-exposta, então aqui é tudo rocha. E aqui a gente tem um solo jovem, então a gente já vai começando dando nome aqui aos solos, é um neossolo. A gente tem a primeira formação do horizonte A, as gramíneas aqui povoando, né? Porque elas têm necessidade de elevada luz solar, né? Elas necessitam de radiação solar direta, não são plantas de sombra, então elas se desenvolvem bem nesse ambiente aqui e elas têm pouca necessidade de nutrientes. E aí, com o tempo, a rocha vai sendo degradada, a gente já tem aqui um solo raso, que é o cambissolo. Nós temos dois horizontes, o A e o C. E a gente já observa aqui uma árvore já, né? Além de gramíneas, a gente já tem a árvore aqui. E aí a gente tem aqui um solo maduro. Pouca quantidade de solo, né, que é o argissolo. O horizonte A já ficou tão grande, com características diferentes, que a gente teve que dividir entre A1 e A2. E aí tem o horizonte B e o horizonte C. E a gente já tem uma árvore maior aqui, né? Então, o que a gente pode concluir com relação ao tempo? Que solos jovens ocorre a pedogênese pouco intensa. Pedogênese é formação de solo. Gênese significa origem, formação e pedossolo. Então, são os processos de formação do solo pouco intensos. Característicos de clima, locais de clima frio ou seco. Tem uma taxa de erosão maior do que a de pedogênese. Então, vamos entender aqui a diferença entre erosão e intemperismo. Erosão é perda de solo. É quando a perda de solo é maior do que o processo de formação do solo, ou seja, a pedogênese. Então, você está perdendo o solo mais rápido do que o solo está sendo formado. Então, vai chegar uma hora que o solo vai acabar. Ok? Intemperismo é diferente de erosão. Intemperismo não é perda de solo, é desgaste do solo, né? Pelos fatores de formação do solo para gerar. Só um minuto. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Tá aparecendo? Sim. Então, taxa de erosão maior do que a pedogênese, né? A pedogênese vai formar o solo e a erosão vai destruir o solo. Então, intemperismo é formação de solo, desgaste da rocha para a formação de solo, e erosão é perda de solo. Então, erosão não é uma coisa boa, né? Um solo erodido é um solo ruim, um solo que está acabando, que está degradado. E, consequentemente, ele vai ser pouco espesso, ou seja, pouco profundo. Então, nós temos aqui solos maduros, são solos mais profundos, né? Como a gente pode observar, tem pouco material aqui de rocha,
São solos quimicamente pobres, com acúmulo de óxidos, óxidos de ferro, de alumínio. Então, apesar dele ser um solo profundo, mas os nutrientes, os elementos nutrientes que ficavam na rocha, já foram liberados. É um solo que a gente precisa adubar, porque ele é um solo mais maduro, os nutrientes já foram liberados. As plantas já absorveram a necessidade de reposição de nutrientes. Então, os solos jovens, apesar de serem mais rasos, eles são mais ricos em nutrientes do que os solos mais maduros. Deu para entender? Sim, professor. Então, eles são mais profundos, porém ele tem acúmulo de óxidos, não tem acúmulo de nutrientes saudáveis. Os óxidos, eles, em grandes quantidades, eles são tóxicos, eles não são saudáveis para o solo. Então, ele é quimicamente pobre. Então, agora vamos ver o fator clima. Os elementos do clima cuja atuação sobre a pedogênese mais direta são radiação solar, né, que influencia na temperatura, a precipitação, né, as chuvas, que influencia na quantidade de água, e a pressão atmosférica, né, que influencia nos ventos. Então, aqui a gente tem um solo primitivo, né, a rocha, a atuação da chuva, tá? A gente já vê a observação aqui de pequenos arbustos. Isso a gente pode ver claramente, né? Às vezes está seco, sem chover, a gente vê aquela vegetação seca, tudo feio, e dá uma chuva, principalmente se tiver trovoado, se for uma tempestade assim, no outro dia tá tudo lindo, tudo verdinho, tudo bonito, parece que dá uma revigorada, né? Por quê? Porque a água da chuva ela tem muitos nutrientes também. E a radiação, e quando tem raios, há uma liberação grande também de nutrientes para o solo, para as plantas, tá? Então, a água é fundamental. Então, daqui a gente pode concluir também que regiões áridas e semiáridas, onde há pouca quantidade de água, os solos vão ser mais jovens, porque esse fator ativo de formação não vai ser tão intenso, ok? E aí, rapidinho, a gente tem a formação de árvores, né, com a raiz mais profunda, em um solo mais profundo, em regiões em que chove mais. Então, o fator que isoladamente mais contribui para o intemperismo é a água, né? A água é considerada um solvente universal, ela dissolve a maioria dos componentes, né? Com exceção dos óleos e das gorduras. É importante para a sobrevivência dos seres vivos, porque ela acelera os processos de intemperismo, de formação do solo, permite as reações químicas, então é muito difícil você ter uma reação química que consiga, né? A água é a maioria, é a maior parte do substrato nos processos de reações químicas. Na remoção de partículas sólidas, né, da erosão, então a água, quando ela lava o solo, ela atua também, fazendo o transporte de nutrientes para outras regiões, e a remoção de produtos solúveis do intemperismo. Lixiviação é quando há a percolação, ou seja, quando a água ela escoa aqui para dentro do solo. Então, quando chove bastante e a água consegue chegar até aqui, o que ela traz para cá? Ela traz os nutrientes que estavam aqui. E assim ela provoca também a circulação dos nutrientes no solo. Deu para entender aqui essa imagem? Sim. A temperatura, ela vai atuar condicionando a ação da água. Porque se tiver uma temperatura muito minha internet está caindo bastante. Estão vendo agora? Sim. Então, se tiver uma temperatura muito alta, a água vai evaporar. Se tiver uma temperatura amena, não, a água vai percolar, né, no solo e vai, pode possivelmente ser armazenada ali nos poros do solo, tá? Então, aumenta a temperatura, ela pode aumentar a evaporação, ela pode diminuir a quantidade de água disponível. Então, quanto mais quente e úmido o clima, mais rápido e intensa será a decomposição das rochas.
que fornecerão materiais muito intemperizados, ou seja, materiais menores, mais fáceis para a planta conseguir absorver os nutrientes. Com base nisso, a gente pode fazer a associação dos solos que estão presentes em climas áridos ou climas muito frios. Nesses climas áridos, em que não há grande disponibilidade de água, ou muito frios, em que a temperatura é baixa, vai ocorrer o que? A lenta decomposição das rochas, porque você não tem muita água disponível para atuar nas reações químicas do solo, nem tem uma temperatura mais elevada para acelerar a reação. Então, os materiais intemperizados vão ser menores. Vai resultar em solos pouco espessos, ou seja, solos mais rasos, né? Vai resultar em solos com pH neutro ou alcalino, que é o pH ali, né, em torno de 7, que é a quantidade de positivo, né? Íons positivos é igual a de íons negativos. Ocorre menor quantidade de matéria orgânica. A matéria orgânica é fundamental para a liberação de nutrientes. E maior quantidade de cátions básicos trocáveis, é exemplo do cálcio, do magnésio, do potássio. Então, quanto mais frio, maior o acúmulo de matéria orgânica. Por que quanto mais frio, maior o acúmulo de matéria orgânica? Porque não tem muito micro-organismo para mineralizar essa matéria orgânica. Então, ela fica acumulada. O solo, ele é um falso solo fértil. Por que falso fértil? Porque ele tem matéria orgânica, ele tem nutrientes, mas ele não tem micro-organismos ali para liberar aqueles nutrientes, né? É como se fosse uma mina de ouro sem trabalhadores para lapidar aquele ouro. São esses solos. Porque não adianta nada ter a matéria orgânica, ter os nutrientes disponíveis, se você não tem os micro-organismos para liberar esse nutriente para o solo. Ele vai ficar lá e vai continuar lá, tá? Deu para entender aqui? Sim. Então, ainda sobre a temperatura, então, em climas áridos ou muito frio, já vimos, né? Já encerrou ali. Com relação ao vento, o vento vai causar erosão eólica e o ressecamento da superfície do solo. Claro, se o solo estiver seco, né? Se ele estiver úmido, vai ser muito difícil o vento conseguir levantar partículas de solo. E os micro-organismos, né? Que a gente viu que são muito importantes no solo. Quem são esses micro-organismos? São os vegetais, são os animais, as bactérias, os fungos, os líquens. Eles vão influenciar diretamente no processo de formação do solo. Como eu falei para vocês, não adianta nada ter nutrientes no solo, ali presente na rocha, presente na matéria orgânica, presente nos sedimentos, se aquele solo não tem vida na forma de micro-organismos para liberar esses nutrientes. Então, eles exercem ações físicas e químicas sobre o material de origem no perfil do solo. Então, aqui a gente observa as raízes aprofundando no solo, criando poros no solo para facilitar a entrada de água. A gente observa micro-organismos abrindo galerias aqui, formigas, né, no solo. Isso vai proporcionar. Aqui eles liberam dejetos também. Eles morrem e são decompostos, liberam os nutrientes para o solo, né? Então, o solo ele é vivo, né? E ele precisa estar vivo. Então, os organismos eles desempenham um papel importante na diferenciação dos horizontes. São eles que vão diferenciar ali aqueles horizontes O, A, B, C e material de origem. A microflora, né? Algas, bactérias e fungos. E a microfauna, especificamente os protozoários, os nematóides, que decompõem os restos de vegetais e de animais, e, em consequência, liberam humus. Então, um solo equilibrado, ele contém todos esses micro-organismos, e a gente não tem, por exemplo, um ataque grande de pragas, né? Um solo que é cultivado de forma orgânica, por exemplo. Tem atuação de pragas? Tem. Só que também tem os inimigos naturais. E há um equilíbrio ali.
Mas se você realiza um cultivo muito intensivo, você provoca um desequilíbrio no solo de forma que alguns organismos se tornam pragas, porque eles crescem de forma desordenada, né? E competem com água e nutrientes e acabam ocasionando prejuízos, né, para a cultura que tiver ali naquele solo. Mas se tudo for feito de forma equilibrada, o solo ele tem que estar assim, vivo, né, com todos os micro-organismos necessários, quantidade de nematóides específica, quantidade de fungos, que os fungos vão liberar os nutrientes no solo específico, algumas bactérias que são importantes também para a ciclagem dos nutrientes, né? As formigas, enfim. Tá? Então, algumas ações dos micro-organismos. Minhoca, muito importante também, está relacionada a solos com alta fertilidade. Eles têm ação escavadora, criam galerias no solo, e assim eles aumentam a circulação de ar, tá? Então, como eu falei para vocês, o homem pode agir sobre alguns atributos do solo através de práticas de manejo, como drenagem, que é a retirada do excesso de água, calagem, que é a adição de calcário para corrigir a acidez do solo, gessagem, que é a adição de gesso para melhorar o perfil do solo, adubação e outros herbicidas. Então, o homem atua aqui como um organismo também, que pode degradar esse solo ou pode revitalizar esse solo, né? Agindo com técnicas de forma a melhorar a qualidade do solo, conforme o que ele necessite. E a topografia, ela vai regular a velocidade do escoamento das águas superficiais. Então, ela vai regular a velocidade da água. Ela controla a quantidade de água que infiltra no perfil do solo. Logo, ela vai influenciar o grau de remoção das partículas pela erosão. Então, o que a gente pode observar aqui? Solos planos, eles vão ser solos mais profundos, porque imagine a chuva caindo aqui. Qual é a maior probabilidade da chuva ser absorvida pelo solo ou da chuva escorrer para outros locais nesse solo plano? O que vocês acham que vai acontecer? O solo vai absorver a água. Vai absorver, né? Fisicamente o solo vai absorver. E aí vem um solo suavemente ondulado. Aí o que vai acontecer com a chuva aqui agora? 100% da água vai ser absorvida ou a água que cair aqui vai acontecer alguma coisa diferente? O que vocês acham? Vai escorrer um pouco, mas vai absorver boa parte da água. Parte vai ser escoada, né, para outros lugares, para uma baixada, e parte vai ser absorvida. Aí um relevo mais ondulado. O que vocês acham que vai acontecer? A mesma coisa desse aqui, né? Só que o quê? De forma mais intensa, né? Vai escoar mais água, cadê o mouse? Aqui do que aqui. E nesses aqui, então, quanto mais fortemente montanhoso, maior o declive, maior a perda de água. Qual é o risco, por exemplo, se tiverem casas aqui? Qual é o risco de desmoronamento, de enchente, de escoamento, de deslizamento de massas de solo? Qual vai ser a maior probabilidade? Nesse solo aqui montanhoso ou nesse solo plano, suavemente ondulado? Onde vai ser o maior risco de deslizamentos? No solo montanhoso. No solo montanhoso. Quem é que está controlando a ação dessa água? É a natureza. A natureza, né? Através da topografia. Então, a topografia que diz respeito ao grau de inclinação dos relevos está atuando sobre a água, né? Então, quanto mais montanhoso, maior a declividade, vai aumentar a taxa de erosão, que é a perda de solo, porque quando a água passar aqui, ela vai levar solo. A drenagem superficial, a probabilidade de deficiência hídrica, porque pode chover bastante, mas a água não vai infiltrar. É a lei da gravidade, né? Ela vai deslizar aqui por cima, ela não vai infiltrar, né? Então,
A topografia aqui está influenciando, né? Está modificando a ação da água. Então, com base naquela imagem, a gente observa que em relevos planos, né? Como é o dessa primeira figura aqui, a gente tem boa infiltração de água e pouca erosão, né? Pouca perda de solo. Então, nós temos solos intemperizados e profundos. Então, características de solos de região plana: solos intemperizados e profundos. Em relevos declivosos, o risco de erosão é maior, porque ocorre menor infiltração de água, então a gente vai ter solos rasos e jovens. Então, quanto maior o relevo aqui, ó, mais jovem vai ser o solo, ok? Porque não há infiltração de água, então aqui é mais rocha, quase não tem solo. Em relevos pouco movimentados, a água pluvial encontra condições favoráveis para infiltrar no solo, como é o exemplo do plano, do suavemente ondulado. E em relevos de baixada, ocorre estagnação de água, que é quando a água fica parada, devido à facilidade de retenção de água e à proximidade do lençol freático. É essa baixada aqui, né? Então, aqui a gente vai ter água parada, porque a água que vem de cima vai ficar armazenada aqui embaixo, que são as baixadas. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Deu para entender. Então, o relevo montanhoso está relacionado a maior intensidade de erosão e menor formação de solo. Então, em áreas declivosas, a gente tem solos menos desenvolvidos e áreas mais planas, nós temos solos mais desenvolvidos. E nas áreas de baixada, próxima a riachos, nós temos solos menos desenvolvidos, porque a gente vai ter um solo que fica muito tempo encharcado. Isso também não é bom, né? Que o solo fique muito tempo encharcado, porque o solo também precisa ter poros que reservem oxigênio para os organismos, né? Os micro-organismos também precisam respirar, então se aquele solo fica o tempo inteiro encharcado, os micro-organismos não vão conseguir trabalhar. Então, aqui a gente tem umas imagens, né? Aqui, na letra A, no vermelhinho, é boa infiltração de água e drenagem, né? Onde tem aqui no relevo, pouca infiltração de água, aumenta a erosão, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui. E aí, com base no tipo de relevo, a gente vai ter tipo de solos, né? Neossolos litólicos são solos jovens, que são próximos a riachos, próximos a ambientes que podem ficar alagados. Então, olha só a espessura dele. Ele é bem rasinho. Gleisolos são solos que têm grande quantidade de matéria orgânica, eles são um pouco mais profundos, tá? Argissolos são solos vermelho, amarelo, são mais profundos do que esses solos. Então, observe aqui os solos jovens ficam aqui no topo do morro e os solos mais profundos ficam aqui na região mais plana. Então, a gente pode observar que a atmosfera, que a pedosfera, né, a parte das rochas, ela sofre influência da atmosfera através de trocas de energia, de emissão de gases, né? A biosfera, que é a parte viva, ela precisa da atmosfera, né, na emissão de radiações para realizar a fotossíntese, e ela libera também gases na forma de respiração. Assim, ela proporciona a ciclagem dos nutrientes, né, contribuindo com a flora e com a fauna no solo. Captação de elementos nutrientes, a hidrosfera, né, que é a parte que está relacionada à água. Dependendo da temperatura, ela vai provocar evaporação ou a precipitação de água. Isso vai influenciar na água que está no solo. Dependendo do relevo, né, a gente vai ter a drenagem ou escoamento dessa água, ou a recarga de aquíferos, tá? Então, está tudo interligado, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o solo, porque ele é um organismo vivo e que ele precisa que todos esses elementos estejam em harmonia.
E uma agricultura que a pessoa só vise o lucro acima de tudo, cultivar uma monocultura, sem repor os nutrientes no solo, sem fazer uma rotação de cultura, sem proteger o solo, vai chegar um momento que o solo vai acabar, né? E já tem chegado esse momento. E aí procura outra área para degradar, mas aí aquela área também um dia vai acabar. E possa ser que chegue um momento que a gente não tenha mais solo para plantar, né? E a gente precisa, né? Se a gente for observar tudo ao nosso redor, vem do solo, né? A fotossíntese é a principal reação para a sobrevivência da espécie, né? Porque nós dependemos das plantas, nós não fazemos fotossíntese, nós dependemos das plantas porque elas são os autotróficos, nós somos heterotróficos. E as plantas dependem do solo, dependem dos nutrientes do solo, dependem da estrutura do solo. Claro que a gente já tem hoje cultivos hidropônicos, exemplo de alface, algumas hortaliças, mas a gente não tem como produzir em larga escala para a humanidade inteira um cultivo hidropônico, ainda não temos tecnologia para isso. Tem alguma dúvida com relação ao assunto?